Queridos, eu quero falar e pensar com vocês sobre esse tema que está aí. I want to talk with you and think with you guys about this topic here that's up there on the screen. Parece ser assim um tema muito geral. It seems maybe to be a very general topic, Parece que meio vazio, maybe even empty, mas ele está carregado de grande profundidade. but it's charged, it's full of depth. E por causa disso eu quero pensar com vocês nesse pensamento aí, nessa linha de pensamento. And so this is why I want to speak with you about this topic. Eu It quero says fazer, there, God sees you. eu quero fazer um plano de fundo para o que eu vou falar aqui hoje. I want to give a background for what I'm going to talk about today. Eu vou lançar mão do texto de Êxodo, capítulo de número 3. I'm going to read Exodus chapter 3. Vejam bem, o texto do capítulo 3 está falando para nós sobre o povo de Israel. The passage in chapter 3 is talking to us about the people of Israel. Eles estavam como escravos no Egito They were as slaves in Egypt, e era uma multidão de judeus, israelitas lá. there was a multitude of Jews and Israelites there. E eles passaram 400 anos como escravos. And they spent 400 years as slaves. Só de pensar em ser escravo é complicado, né? Just to think about being a slave gets to be complicated. E o interessante é que escravidão você pode traduzir de várias formas. And it's interesting to think that slavery can be translated, can be seen in multiple Quando a different gente ways. fala de escravidão, a gente pensa logo naquelas pessoas que eram presas por algemas. When we think of slavery, we think of people that were prisoners in chains. Aquelas pessoas que, por exemplo, no Brasil foram levadas da África para serem presas e serem escravas. Like in Brazil, the people that were brought from Africa to be slaves, to be prisoners. Não só no Brasil, mas à volta do mundo. Not only in Brazil, but around the whole world. Nós pensamos nesse tipo de escravatura, We think about this type of slavery, mas vai muito além, but it goes beyond that. porque pessoas podem ser escravas não somente serem acorrentadas com correntes, literalmente falando, Because people can be slaves not only just by literal physical chains, mas o fato de as pessoas serem cerceadas ou terem arrancados delas o direito de ser como gente, but the person that has had their ability to be human, their person to be free. isto já é também uma forma de escravidão. That also is a form of slavery. Hoje nós podemos ser escravos de coisas, Today we can be slaves of things. nós podemos ser escravos de pessoas, We can be slaves of people. nós podemos ser escravos emocionais de alguém, We can be emotional slaves to somebody. ou podemos ser escravos emocionais de alguma coisa, alguma situação. Or we can be slaves to a situation. Nós precisamos ser libertos. We need to be free. Mas o problema de quem vive um certo tipo, qualquer tipo de escravidão, But the problem of the person that lives in a certain type of slavery, ela nunca imagina, ou quase que nunca imagina, they almost never imagine que existe uma possibilidade de se ver livre. that there exists a possibility of being free. Pensam que viverão para o resto de sua vida como escravos. They think they're going to live the rest of their life as slaves. No capítulo 3 é bem o caso. In chapter 3, it's exactly this case. Capítulo 3 de Êxodo. Chapter 3 of Exodus, É bem este caso. it's exactly this case. Porque o povo vivia 400 anos como escravos. Because the people had lived 400 years as A slaves. esperança desse povo já tinha acabado. The hope of these people had already run out.
não conseguiu enxergar. Nós podemos ler o texto e você vai perceber que eles não enxergavam nem a possibilidade de que Deus pudesse existir e pudesse libertá-los. We can read the passage and we can see that they did not even expect God to be able to liberate them. Então, no meio de toda esta problemática emocional, So in the middle of all of these problems, these Physical. emotional problems, physical problems, espiritual, spiritual problems, geográfico, geographical problems, este povo agora these people here está numa situação complicada. were in a complicated situation. Eu não sei se você já se viu em alguma situação complicada. I don't know if you've already lived in a Eu complicated sei, eu já. Talvez você nunca. I Talvez haven't você had- nunca se viu em uma situação que você chegou no final do corredor. Perhaps you've never been in a situation where you've reached the end of the line E vocês não sabiam mais o que fazer, para onde ir. and you didn't know what else to do, A quem where to recorrer. go, who to run to. Você já não sabia mais. You didn't know Ou anymore, você não sabe mais. or you don't know anymore. Então, uma boa notícia para todos nós. I have good news for all of us. Por mais que pareça que nós não tenhamos saída, As much as it looks like we don't have a way out, há uma oportunidade de sermos totalmente livres. there's an opportunity for us to be completely free. E esta oportunidade eu quero anunciar para vocês hoje. And this opportunity I want to A announce to you gente guys existe, a today. gente se reúne como igreja, We unite together as a church porque nós cremos em um Deus. because we believe in a God. Nós cremos que este Deus nos amou de tal maneira We believe that this God loved us in such a que way enviou o seu Filho único that He sent His only Son para trazer salvação, to bring salvation, para pregoar libertação to bring a liberty todos aqueles que se encontram presos. to all those that find themselves prisoners. Olha só que coisa interessante no capítulo 3. Quem está comigo diz amém. Look with me at chapter 3 De Êxodo. of Exodus. Se você puder abrir aí o seu aplicativo, né? A maioria das pessoas hoje usa mais um aplicativo do que a Bíblia impressa. Não tem problema, a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma. Isso que é importante. Most people nowadays, you can open up your application. Most people use their application more than a print Bible, but that's okay. The Word of God is still the Word of God. Eu vou me deter no versículo de número 7 desse capítulo. I'm going to start at the verse number 7 of this chapter. Diz assim: It says, disse o Senhor, the Lord said, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Tenho escutado o seu clamor I have heard them crying out por causa dos seus feitores because of their slave drivers, e sei quanto eles estão sofrendo. and I am concerned about their suffering. Vou no verso 8. Let's go to verse 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios So I have come down to rescue them from the hand of e the tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, and to bring them up out of that onde land, manam leite e mel, a land of flowing a milk terra and honey. dos cananeus. E aí ele fala aqui um punhado de nome aqui, The muito home bonitos of the nomes. Canaanites, and then he Eu não continues vou nem saying mencionar os nomes porque so são many muito bonitos os beautiful nomes. names. I'm not even going to mention the names Eu vou because they're too mencionar só para vocês beautiful. verem que são bonitos. I'll mention it just so you guys know how these Cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Que nome bonito, gente. Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. What beautiful names. Tem uns aqui que parece nome de dor de dente, né? Hititas, né? Hititas, né? There's some that De sounds coceira, né? like could be Hititas, né? Itim. a toothache, some sort of itching. Mas a verdade é o seguinte, que um pouquinho antes desses dois versos desses 3 versos que nós acabamos de ler, But it's interesting, and these 3 verses that we just read. quando a gente observa, nós vemos Moisés.
that when we observe, we see Moses. Moisés, ele tinha, Deus o havia chamado para libertar o povo. God had called Moses to free his people. Ele fez algo na cidade. He did something in the city. Ele matou um egípcio. He killed an Egyptian porque ele estava oprimindo o povo. because he was oppressing the people. Ele fugiu da cidade He fled the city e foi para o deserto. and went to the desert. O período que ele passou no deserto, The period that he passed in the longa desert, história curta, long ele story foi short, trabalhar para o sogro. he went to work for his stepfather. Nem sempre é muito bom esse negócio. Sorry, his father-in-law. Ele foi trabalhar para o sogro. E cuidando dos rebanhos do sogro, And when taking care of the things of the father-in-law, ele um belo dia foi para o deserto levar o rebanho para pastar. he one day went to the desert to take a bath, Para o pasto, para comer, né? to eat. É. E lá estava ele, Moisés, perto de um monte chamado Horebe. And there Moses found himself close to a mountain called Horeb. Esse monte Horebe era conhecido como o Monte de Deus. This mountain was known as the mountain of God. Mas o que me chama a atenção na leitura desse texto, estão todos comigo aqui? Por gentileza, veja bem. O que me chama a atenção nesse texto agora What calls my attention to this text é que Moisés ele havia fugido de uma situação. is that Moses fled from a situation. É incrível como que muitos problemas na nossa vida, It's incredible how many things in our life, muitos problemas, how many problems in our life levam-nos a fugir takes us to run away dos mesmos. from the same. Por quê? Nós temos medo de encarar a situação. Because we have a fear of facing the E um situation. dos maiores problemas da nossa vida é o seguinte: And one of the biggest problems in our life is this. e isso pode se tornar uma escravidão. And this can turn into a sort of slavery. Nós temos medo de enfrentar os desafios que estão diante de nós. We are afraid to face the challenges in front of us. Você já esteve diante de um desafio e você teve medo de enfrentá-lo? Have you ever been in front of a challenge and had fear? Quantos aqui já fugiram de desafios? How many here have already ran away from their challenges? Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fugimos de desafios. I think some of us at some point in our life already ran away from our challenges. Quando você era pequeno, When you were younger, quantos aqui fugiram de briga na rua? how many here ran away from fights on the road? Eu vou brigar nada. Me, I'm not going to fight at all. Apanhar na rua, chega em casa tem que apanhar também. Get beat on the Já street. ouviram isso? Alguém já ouviu isso? Se você apanhar na rua, chegar em casa vai apanhar também. Have you heard that? If you get beat on the street, you're going to get home and get Aí o que beat. você faz? Você corre. So what do? You run. Um dia, eu vou contar uma história pra vocês. I'll tell you guys a Conta pra story. ninguém que eu contei isso pra vocês. Ah, vai estar sendo gravado. Olha só, um dia um rapaz lá foi engracejar com uma das minhas irmãs. One day, a guy got there to mess around with one of my sisters, Aí eu fui encarar o cara. and I went to face the guy. Aí o cara era muito forte And the guy was very e strong, ele veio pra cima. and he came up on me. O que eu fiz? What did I do? Saída pela esquerda, pela direita. I ran away. Como Lipe Leão. Mas o que eu fiz depois que eu fugi? But what did I do after I fled? Eu vi um mamão podre no quintal de casa. I saw rotten Peguei aquele mamão, mango, eu voltei lá. and I Adivinha o went que eu fiz com back. aquele mamão podre, gente? What did I do with that? Eu vou falar pra vocês agora. I'll tell you guys. Foi exatamente isso que eu fiz. Pau! Aí o cara ficou bravo. It was exactly that what I did. Aí ele queria vir pra cima de mim mesmo. Aí eu corri. The guy was De mad. novo. He really wanted to fight me, so I ran away again. Eu tô falando isso, gente, pra tentar quebrar o gelo. Porque eu sei que todos nós
em algum momento da nossa vida, já fugimos. I'm saying this just to break the ice because I know that all of us at some point in our life have already fled De desafios, from challenges, adversidades, adversities, coisas que nos machucam, things that hurt us, coisas que mexem conosco, things that coisas que nós não gostamos de parar. moves us, things that we would like to stop. Nós não gostamos de parar We don't like to stop, para pensar, to think, para to refletir, reflect, para encarar, to face. porque se eu parar para refletir nesses medos, Because if I stop to reflect on these fears, eu posso me machucar novamente. I can hurt myself again. Então, o texto que nós estamos diante dele, So the text that we're reading now, ele é importante por isso. it's important for this Eu vou reason. caminhar bem rápido agora, quero pontuar algumas coisas importantes. I'm going to go very fast now just to point some things out. Moisés está fugindo, Moses was running, mas uma boa notícia para todos nós: enquanto nós tentamos fugir, but I have something important for us. When we try to run away, Deus nos chama para uma conferência. God calls us for a conference. Deus nos chama para falar God conosco. calls us to speak with us. Deus quer que a gente faça uma revisão de vida. God wants us to make a E revision of our life. Moisés, lá no monte, And Moses there on the mountain, ele de repente, à distância, ele viu uma planta pegando fogo. from a distance he saw a plant catching fire. E estava pegando fogo, ele achou aquilo fantástico. And what he saw was fantastic No meio do deserto. in the middle of the desert. Deus tem tentado chamar a nossa atenção. Verdade. God has tried to call our attention. E Deus usa as coisas improváveis. God uses improbable things. Deus usa o que é improvável. God uses what's Para chamar a nossa improbable atenção. to call our attention. Nós às vezes temos a expectativa We sometimes have the de que Deus expectation vai falar conosco, that God will speak with us, mas Deus vai falar conosco do jeito que nós queremos que Ele fale conosco. but God will speak with us the way Nós He wants to criamos speak um with us. modelo da forma com que Deus tem que falar conosco. We create a model of how we expect God Então, to se speak Deus with us. tiver que falar comigo, Ele precisa falar desse jeito, desse jeito e desse jeito. We say that if God wants to speak with me, then it has to be this way. E nem sempre é assim. Deus usa as coisas improváveis desta vida para falar conosco. But it's not always like that. God uses these. Lá está Moisés no meio de um deserto. There he was in the middle, E ele estava no meio de um deserto, literalmente falando, porque estava no deserto. and he was in the middle of the desert, literally. Ele estava no meio de um deserto emocional. He was in the middle of a desert emotionally. Ele estava no meio de um deserto socialmente falando. He was in the middle of a desert social. Ou seja, resumindo, ele estava no meio do nada. He was in the middle of nowhere. É interessante como às vezes nós nos posicionamos no meio do nada e achamos que estamos com alguma coisa. It's interesting how we put ourselves in the E middle às of vezes nowhere nós and we estamos don't no have it. meio da multidão, And sometimes pensamos que estamos com tudo, thinking that we have everything, mas nós estamos com nada. but we have nothing. E às vezes quando a gente está com nada, And sometimes when we é have quando a nothing, gente está com tudo. it's when we have everything. Não é a escola de uma pessoa lá do Brasil não, gente, mas o que eu acabei de falar é verdade. It's not something they learn at school in Brazil, but what I said is the truth. É uma verdade, sabe por quê? Porque Deus se manifesta das formas mais improváveis dessa vida. Amém. It's the truth because God manifests. Lá está Moisés no meio do deserto. There was Moses in the middle of the desert. E ele estando no meio do deserto, olha só que coisa mais interessante, Caleb. And in the middle of the desert, look at this. No alto do monte, At the top of the mountain, ele viu aquela planta pegando fogo. he saw that bush catching fire. Como que uma planta poderia pegar fogo lá no meio do monte? How No could a bush deserto? catch fire in the middle? Alguém poderia falar, não, mas é o calor que causou fricção e tal, e pegou fogo. Somebody could say that it was the heat that caused the Explicação friction to catch fire. científica. And the scientific explanation. Mas aquele lugar, But then that place, aquele tipo de planta, that type of bush, era improvável. was improbable. Mas Deus fez aquilo But God made that para chamar a atenção de to Moisés. call Moses' attention. Meus queridos, eu chamo a vossa atenção, a nossa atenção hoje. I
I'll call your attention. Abra os teus olhos. Open your eyes. Abra o teu coração. Open your heart. Porque Deus possivelmente Because God está querendo possibly falar com você. is trying to speak with you. Possivelmente Deus está querendo chamar a sua atenção. God is possibly trying to call E you. você não está vendo. And you're not seeing O it. seu coração não está lá. Your heart A is sua not mente está fechada. Porque você está olhando somente de uma forma. because you're looking at Mas it. Deus, o Deus que nós servimos, But the God that Ele we é o serve Deus do improvável. is the God of the Ele é o Deus do impossible. impossível. It's the God of the improbable. É bacana, é bonito falar que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. It's beautiful to say that God we serve is the God of the impossible. Mas é muito melhor nós entendermos que Ele realmente é o Deus do impossível. But it's much E o more to Deus do realize that improvável. He is the God of the impossible and the Aí, God olha of só the o que acontece. improbable. Caminhando rápido, olha só o que acontece. Moisés, curiosamente, And see what happened. Moses, curiously, ele chega perto daquele monte pegando fogo he comes close to the bush that's on fire. e ele tenta se aproximar. Ele ouve uma voz. He tries to come closer and he hears a voice. Quando ele ouve a voz, When he hears the voice, a voz diz: the voice says, Moisés, para um pouquinho. Moses, stop for a second. Eu vou parafrasear o que está escrito. I'm going to paraphrase what's written. Para um pouquinho, Moisés. Stop for a second, Moses. Antes de você entrar neste espaço, Before you enter in this place, tira as sandálias dos teus pés. take the sandals off your feet. Significando o quê? Signifying what? Para nós tirar a sandália em alguns lugares é falta de educação. For us to take off our sandals in some places is Em rude, outros lugares é falta de educação não tirar. and in other places it's rude to not take it off. Mas naquele momento tirar as sandálias But in that moment, to take off the sandals significava o seguinte: Moisés, meant that Moses, eu quero que você se desconecte de todas as suas expectativas com esse mundo. I want you to disconnect from all the Porque as tuas expectations you have sandálias for this estão world, conectadas com a terra que eu criei, que eu dei. because though your sandals are connected to the Mas earth that I created, simbolicamente é conexão com esse mundo. but symbolically it's connection to this world, As expectativas desse mundo, the expectations of this world, as expectativas de que algo deste mundo possa resolver o seu problema. the expectations that there's something in this world that can resolve your problems. Eu acho legal no filme, quando assistiram aquele filme de Moisés do Charlton Heston, How many of you have already seen that movie? poucas pessoas, Moses a minha idade, assim, já não dá, né? some, not many people. E acho bacana, fica bonita a voz do pessoal, né, dele lá I no think filme. it's beautiful how the voice of those people. Ele fala mais ou menos assim, a voz de Deus falando ali atrás daquela árvore pegando fogo. It goes like this: the voice of God speaking behind Moses. the bush catching fire. Moses. Nossa, parece que dá uma estremecida no ambiente. It's- Ok, go. It seems like there's a thundering in the area. That was good translation. He's smart boy. Veja bem, Deus falou com Moisés de tal forma. God spoke to Moses in such a way, Por exemplo, chamou a nossa atenção. for example, calling our attention. Olha só coisa interessante. Deus chamou a atenção de Moisés. Look at this interesting thing. God called Moses' attention. Desconecte-se do mundo, Disconnect yourself from the world entre no sobrenatural. and enter into the supernatural. Porque entrar naquele ambiente era entrar no sobrenatural de Deus. Because to enter into that, E entrar no sobrenatural de Deus é experimentar o improvável. to enter into the supernatural is to taste Gente, the impossible. quantos de nós já experimentamos coisas improváveis? How many of us have? Quantos de nós esperamos coisas improváveis? How many of us have experienced something improbable? É algo excepcional quando Deus age. It's an exceptional thing when God moves. Olha só uma coisa interessante. Versículo 3 diz assim, ó, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. So in verse 3 it says, so Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Olha só, ele ficou impressionado. He was impressed. Quando Deus age na nossa vida, When God works in our life, quando Deus está agindo de maneira poderosa na nossa vida,
when God acts improvável na nossa vida, in a powerful way in our sabe o que life, acontece? you know what happens? Acontece como essa sarça, ela não se consumia. A nossa vida, de igual modo, ela não se consome com as coisas dessa vida, mas ela se prende cada vez mais com as coisas celestiais. It was just like the bush where it was not consumed by the fire. Our Por life was not causa da consumed by the presença de world, Deus. but because of the presence of God. Por causa da presença de Deus, a planta não se consumia. Agora veja bem, Because of the presence of God. deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês, nesses últimos dias, fez a pergunta: por que, meu Deus? How many of you in these days have, asked the question, why God? Por que, meu Deus, isso acontece comigo? Why God is this happening with me? Por que isso está acontecendo comigo? Why is this happening? Por que não acontece de maneira diferente? Why does this not happen? Por que in a eu tenho que different way? enfrentar isso? Why do I have to face Por que eu this? tenho que passar por esta situação? Why do I have to go through this situation? Eu não vou pedir para levantar as mãos, porque I'm not going to ask you to eu quero que raise your você hands levante seu coração diante de Deus. because I want you to raise your Quantos de heart before vocês God. essa última semana fez a pergunta: por quê? How many of you have asked that question these last few weeks? Why? Porque essa pergunta, por quê, ela parece que se transformou num mantra na nossa vida. Because the question why appears to have become a mantra in our life. E nós precisamos nos desprender desse mantra, dessa pergunta, por quê? And we need to relieve ourselves from this mantra of why. Quando a maioria das pessoas pergunta: por que, Deus, você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez de maneira diferente? So many people ask, why did God do this? Why didn't God do this another way? Olha, Deus se importa conosco, gente. God Deus se importa conosco de tal maneira. God cares about us in such a way. Hoje talvez você não esteja vendo uma planta pegando fogo, Maybe today you might not be como seeing Moisés viu. fire, how Mas Moses saw. Deus certamente está colocando algum sinal diante de você, But God is certainly putting a para que você signal possa for us, imaginar, para que você possa perceber que Deus está chamando a sua atenção. so that you can imagine, so that you can notice that God is calling your attention. E geralmente a pergunta por quê, ela está carregada de um sentimento de ter sido deixado para trás, ter sido abandonado. And generally, the question why is charged with a background of being left behind. Três coisas eu percebo aqui nesse texto aqui que nós devemos ter em mente. E isso tem que, veja bem, vou repetir, isso precisa ajudar-nos a romper e sermos completamente libertos de pensarmos que estamos sós. Three things that I see in this text that we can know to completely liberate ourselves from this. Vamos colocar um negócio assim. Amém. Veja bem, o que primeiro? Firstly, Verso 7 diz assim: verse 7 says, tenho visto. I have indeed seen. Deus diz: tenho visto. God says, I have seen. Deus viu o sofrimento daquele povo. God saw the suffering of this people. Eu gosto muito desse versículo quando fala: tenho visto. I like so much. Como when assim? it says, I have seen. Deus que tem tanta coisa para se preocupar, para se ocupar, How so? God that has so many things Ele to vai occupy tirar himself with. do tempo dele para me ver, He's going to take his time to see me, para olhar para mim. to look at me. Sim, Deus ele está ocupado com tudo que ele criou, God has been looking at everything that He created. mas ele ama você, ele ama a mim, ele se importa comigo, ele se importa com você. But He loves you, He loves me, He No cares texto- about me, He cares about you. Nós podemos perceber que Deus viu o sofrimento do povo, In the passage, we can see that God não saw the suffering passou of people. desapercebido. It did not go unnoticed. Deus viu. God saw. Quando você pensar que Deus não está vendo, When you think that God is not seeing, deixa eu abrir os seus olhos, vamos abrir os nossos olhos. Deus vê todas as coisas. God sees everything. Deus vê tudo. God sees everything. Até mesmo aquilo que a gente acha que Deus não está vendo, Deus está vendo.
Even that which we think God is not Os seeing, homens he sees. podem não ver, The men may not see, mas Deus vê. but God sees. Deus vê. E o interessante, o nosso problema, querido, com relação ao fato de a gente reconhecer que Deus vê, sabe qual é? Our problem with noticing that and understanding that God sees is É que nós pensamos que quando a gente fala que Deus vê só o nosso pecado, só a nossa miséria. that when we think about what God sees, we think God only sees our sin. E aí nós criamos um problema de relacionarmos com Deus. And then we create a problem of Não, eu não relationship vou with gastar muito tempo com Deus, esse negócio de Deus, porque Deus só vê o que eu faço que não presta. I'm not going to spend time with God because this thing with God, He only sees the things that don't matter. Palavra libertadora para todos nós. A word of liberation for all of us. Quando Deus olha para nós e nos vê, When God sees us, when God looks at us and sees us, Ele sabe que nós somos He pecadores. knows that we are sinners. Mas apesar de saber que somos pecadores, But besides knowing that we are o amor dele é muito maior por nós, His love is que Ele much teve greater coragem de morrer no nosso lugar. that He had Ele courage to die. Ele se tornou substituto para os nossos pecados. He became a substitute for our sin. Quando Ele olha para nós, When He looks at us, Ele não olha somente lá para os nossos pecados. He does not only Ele look olha para nós através da cruz de Cristo. He looks at us E quando Ele olha para nós the cross através of da Christ. cruz de Cristo, When He looks at us through the cross of Christ, Ele vê que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus He Cristo. sees that we were E washed by nós the blood of estamos Jesus, limpos por causa do sacrifício da and that we cruz. are clean because of the sacrifice on the cross. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus carrasco. The God that we serve is not O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus que vive acusando. the God that we serve is not a God that lives accusing us. Porque quem tem o papel de acusador é o diabo. Because who has the role of the accuser is the devil. Deus, o papel dele é nos amar. God, his role is to love us. Ele vai e nos busca onde nós He estamos, goes and He brings us from where we are, nas nossas fraquezas, our weaknesses, nas nossas dificuldades. our difficulties, Quando nós achamos que não vamos conseguir mais, when we think we Ele can't. vai lá e nos completa, He goes and nos completes dá us. força, He nos leads encoraja us. He encourages para us continuarmos caminhando para to continue frente, walking forward, para podermos alcançar o alvo So that- para o qual Ele nos criou. so that we can reach the purpose for what He created us for. Deus está vendo você. God is seeing you. Deus viu aquele povo God sees saw e Ele the vê você. people, and He Ele vê sees você. you. Amém. He sees Eu you. não sei o que você gostaria que Deus visse na sua vida hoje. I don't know what you would like God to see in your. Eu não sei qual situação que você gostaria que Deus olhasse de maneira como que de uma lupa para ver bem de pertinho. I don't know what situation you're in that you would like God to look at. Ou quem sabe você poderia dizer assim, não, eu não quero que Deus olhe, porque se Deus olhar, eu estou com tanto problema. Maybe you think that I don't want God to see because when He looks, He'll see that I have so many. Boa notícia para todos nós. Good news for all of us. Se você está com muito problema, If you're with many problems, este é o momento que você deve abrir o seu coração para Deus. this is the E moment você where you deve should dizer, open your Senhor heart. meu Deus, And you're gonna say, Lord my God, todos os meus problemas, all of my problems, esse problema aqui com o meu relacionamento conjugal, this relationship with esse problema com os meus filhos, my spouse, esse this problema na problem minha with my empresa, children, esse this problema no problem meu with my trabalho, business, this esse problem problema with my emocional work, que eu carrego há tanto tempo, this problem with this personal problem that I carry for such a long time. eu quero entregar nas tuas mãos. I want to give it all in your hands. Eu quero te entregar. I want to give it to you. Eu sei que o Senhor vê. I know that God sees. Eu não vejo, I don't see, mas Deus vê. but God sees. Sabe aquele momento que você está dentro do seu carro dirigindo e às vezes chorando? Do you know that moment when you're driving? Não, você não car, chora no perhaps carro, você chora no crying, banheiro. Or you don't cry in your car, Não, you não, cry in não. the Você bathroom. chora de madrugada. Or maybe you cry in the middle of the Não, night. você tem o seu canto de choro. You have your corner for crying. Deus está vendo. God sees you. E Ele não permitirá passar nada em branco. Quem está comigo? And He Amém. will not Está let comigo, diz anything amém, pass por favor. unnoticed.
Olha só, Deus não permitirá passar em branco. God will not let anything pass unnoticed. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a nossa atenção e que o texto nos fala, que não somente Deus vê, tá? Not only does God see, mas nos diz que Deus escutou. but it says that God heard. De que adianta uma pessoa só ver? What does it mean? What's the significance if a person only Nos diz sees? o texto que Deus escutou. It tells us that God heard. Deus ouve as nossas orações. God hears our prayers. Deus ouve o nosso grito. God hears our cries. Mesmo quando nós não expressamos verbalmente, Maybe not even when we a palavra de express Deus it nos verbally. diz que o Espírito Santo de Deus The Word of God tells us that the Spirit intercede of por nós diante do Pai God intercedes for us com before the Father gemidos inexprimíveis. Com gemidos, Thales, ajuda aí. Gemidos com very deep feeling, okay? Trying to express. Groan. with groans before the Father. That's good. A gente vai trabalhando junto aqui, vai dando certo. Veja bem, olha só. Deus, o Espírito Santo de Deus intercede por nós The Holy Spirit of God intercedes for us com esse sentimento profundo. with this profound sentiment, E Deus ouve. and God hears. Deus ouve. God Amém. hears. Quantos aqui já teve alguma sessão de desespero? So how many people have Na expectativa, tipo assim, será que felt Deus vai me despair ouvir? in the expectation, thinking that maybe Você já orou uma God heard vez? me? Você orou uma semana Have you maybe prayed one time, 1 week, e parece que Deus não ouviu? and it seemed that God not As coisas não foram resolvidas ainda. things were not resolved yet, E de repente você, Deus! and perhaps you cry out, Está me ouvindo, Deus? God, are you hearing me? Socorro! Mercy. O salmista, em um dos seus salmos, ele diz: A psalmist says, Eleva os meus olhos para os montes, I lift my eyes up de onde me virá o socorro? where your help comes from. Meu socorro vem do Senhor, My help comes from the que Lord fez os céus e a terra. that made the heavens and the earth. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. My help comes from Queridos, prestem bem atenção. Qualquer momento, se você pensar que Deus não ouve, when you think that God does not hear you, Deus está ouvindo. God is listening. Você está preparado para ouvir Deus falar com você? Are you prepared to hear God? Você está com vontade, desejoso de ouvir Deus falar com você? Do you have the want to hear? Esta é a pergunta. That's the question. Deus está falando. God is speaking. Eu quero ouvir Deus. I want to hear God. Deus tem ouvidos para me ouvir. God gave me ears to listen. Ele tem ouvidos para me God ouvir. has ears to hear me. Será que eu tenho ouvidos para ouvir Deus? But do I have ears to hear God? Que tal se nós fizermos as perguntas certas? What if we may ask the right questions? Deus quer ouvir. God wants to hear. Você quer falar hoje para Deus? Do you want to Você speak quer to gritar hoje para God? Deus? Do you want to yell out Está to God entalado, today? está engasgado, a coisa não está funcionando do jeito que você Are you quer. choking up? Is something not working out the way you want it to? Você precisa colocar para fora. Do you need to put it out? A sua oportunidade está aí. Your opportunity is there. Deus ouve você. God hears you. Quando nós oramos com o coração aberto, When we hear with an open heart, com o coração obediente, with an obedient heart, Deus ouve. God hears. E para você acreditar que eu estou terminando, For you to vou believe fechar. that I'm finishing, I'm going to close it. Deus não somente vê, God does not only see, Deus ouve. He hears. Para quem que você tem levado os seus problemas? Você tem levado os seus problemas para os amigos ou tem levado para Deus? Who have you brought your worries to? Has it been to your friends or has it been to God? Esse é um outro problema. This is another problem. Quando a gente só compartilha nesse nível e deixamos de compartilhar nesse nível vertical, Only share on the horizontal level and we forget to share on the vertical level. nós
pecamos we sin porque nós não ouvimos Deus. because we don't hear God. Porque Deus nos ouve e Ele quer que nós o venhamos ouvindo. Because God hears us and He wants us to listen to Him. Agora, por último, veja bem. Deus vê, God sees, Ele está vendo você. He's looking at Ele you. ouve, He hears, Ele está ouvindo você. He's hearing you. E por último, Ele desceu dos céus e veio aqui para caminhar com você. He came down from the heavens Gente, to quando eu walk paro para with you. pensar nesse negócio, eu fico doido. When I think Sabe about por quê? this, Olha I só, start to get crazy. gente, Deus, além de Ele ouvir, além de Ele ver, God, because despite seeing, Ele ouve, despite Him hearing, ok? Ele tomou a decisão, He made a decision, a iniciativa the initiative de descer do céu to descend from heaven e vir até aqui and come here para nos ajudar. to help us. Agora, como que Ele faz isso? How does He do this? Ele vem habitar em nós. He comes in to live in us. Aleluias. Ele vem viver em He nós. comes to live within O us. sobrenatural da sarça, da árvore que estava pegando fogo, The supernatural event of the bush that was catching aquele fire, ambiente daquele que estava pegando fogo that area that was catching fire para Moisés, for Moses, estava do lado de fora. who was on the outside, Agora, com a descida desse Deus, and now with the descent of this com a God, vinda de Deus, with God's coming, Ele vem habitar em nós. He has come to E Ele inhabit habita em us. nós através do Espírito Santo. And He inhabits us. Jesus, Ele veio, Deus Pai, Ele veio como Filho e morreu na cruz. God came as the Son to die on the cross. E quando o Filho ressuscitou, And when the Son was resurrected e Ele foi elevado aos céus, and He was taken to heaven, agora preste atenção nisso, Ele, antes um pouquinho, Ele prometeu que não deixariam os seus órfãos. before He left, He said that He would not leave us as orphans. Ele garantiu para os seus He guaranteed que eles to His não people caminhariam sozinhos. that they will not walk alone, E Ele enviaria um ajudador, and He will send a helper, um companheiro, companion, um encorajador an encourager para caminhar conosco. to walk with us. E Ele enviou And He sent o Espírito Santo, He sent the Holy que Spirit. não é outro Deus, That is not another senão a God, própria manifestação de Deus. but the proper Deus manifestation of presente em nós. God present. in Agora, us. aquele ambiente sobrenatural ali em volta daquela planta que pegava fogo, That area, that supernatural area, que era externo, plant that caught fire, that was external. agora esse ambiente está dentro de nós. Now that area, that Com a place, presença constante do Espírito Santo de Deus em nós. constant O Espírito Holy Santo Spirit. de Deus está em você. A presença de Deus está em você. Ele veio para habitar em você. He comes to live within you. Ele está em você. Se você crê nisto, If you believe in this, tudo aquilo que te aprisiona, everything that holds you back, tudo aquilo que te acorrenta, everything that chains you, não tem o poder de segurar você. does not have the power to hold you. Por quê? Por causa do poder de Deus que habita em você. Because of the power of God that inhabits you. Eu não sei você, I don't know about you. eu sei de mim. I know of me. E eu me identifico muito com essa experiência daquele povo. And I identify greatly with the Me experience. abençoa saber It blesses me knowing que Deus ouve that God hears as minhas orações. my prayers. Quando eu não consigo falar, When I'm not able to speak, Ele ouve o meu coração. He Amém. hears my heart. Não somente Ele ouve, Not only does He hear, mas Ele vê. but He sees. Ele sabe como que eu estou. He knows how I am. Ele sabe que eu não estou muito bem. He knows that I'm not. Ele sabe que a coisa não está bem, muito confortável. He knows that the E sabendo que, situation isn't que too não estou comfortable. confortável, And knowing that I'm uncomfortable, Ele chega junto. He comes. Ele chega Aleluias. He comes. Ele vem perto. He comes close. Ele caminha comigo. He walks with me. Leidmar, não vai por aí não, Leidmar. Vem por Leadmar, aqui. don't go there. Come. Não, mas eu this quero ir por way. aqui. Não, não, já falei. Vem por aqui. Confia em mim. I want to go this way, but Não vai por aí, vai this por way. aqui. Trust in me. Não, Senhor, mas parece
todo mundo está falando para eu ir por aqui. But Lord, everybody is telling me to go this way. Mas eu estou falando, vem por aqui. Você vai acreditar em todo mundo ou você vai acreditar em mim? But I'm telling you to come this way. Are you going to believe in Um dos everybody? Or are nossos you maiores going problemas é que nós tomamos decisões ouvindo a voz da maioria. to- One of our greatest problems is that we take our decisions hearing the voice of the majority. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. We need to hear the voice of God. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós só precisamos abrir o nosso coração e permitir Deus falar conosco. And to hear the voice Quantos of aqui God, querem we need to let ter certeza que Deus God speak with vê us. você, que Deus te ouve e que Deus veio e está na sua vida? How many Quantos querem know ter that certeza? God see you, God hears you, Redundante a God minha sees you? pergunta, né, gente? It's a rhetorical question. Vou falar a verdade, essa foi boa, foi. Say the truth. Essa é uma chave, vou dar essa chave para vocês de presente. Vamos ficar de pé, gente. Let's stand up.